Agora, quando esta mulher, ele lhe fez uma companheira, e era para ela ser sua companheira. E então, agora aqui, ainda não tive um pregador que concordasse com isso, e tentam fazê-lo de outra maneira, mas ainda assim não faz sentido para mim. Tentam dizer que Adão e Eva comeram maçãs. Irmão, se não digo isso como piada agora, mas quero dizer, porque se comer maçãs faz as mulheres perceberem que estão nuas, melhor passar as maçãs de novo. Vocês sabem que é isso? Sabem, comer uma maçã não foi o que fizeram, que os fez perceber que estavam nus. Claro que não. Teve de se tratar de sexualidade, teve de ser, porque eles perceberam que estavam nus quando tomaram deste fruto proibido. A mulher não é uma árvore frutífera? Você não é o fruto de sua mãe? Esse foi o fruto do qual foi proibido tomar. Agora, aqui está algo grande. Agora, o mais perto que a ciência chegou de saber o que o ser humano foi, eles desenterram velhos ossos, pegam fósseis e pegam cabeças, e pegam crânios e braços e ossos e tentam fazer um ser humano. Eles sabem que a coisa mais parecida com o ser humano que chegaram a encontrar próximo a ele é o chimpanzé. Ele é a espécie mais parecida com o ser humano, mas ainda assim não tem nada a ver com o ser humano, o mais elevado. A forma mais baixa de vida que há é a rã. A forma mais elevada é o ser humano. Deus começou na parte mais baixa e foi subindo até trazê-lo à sua imagem, trazendo com os pássaros e as bestas e foi subindo até chegar à imagem de Deus. E ele fez o homem a essa imagem. Essa é a forma mais elevada. A forma mais baixa é só um girino que se transformou em rã e assim por diante. Agora, esse elo perdido que não conseguem encontrar. Observem a escritura agora. Vocês vão discordar disso, muitos de vocês, mas só quero que tenham isso em mente e não tenham preconceito contra isso. Escutem. Sei que muitos de vocês têm ouvido o Dr. Dehan. Eu certamente, como homem do calibre dele e bom irmão Batista, e tenho sim apreço por ele. Ele tem mais inteligência e cérebro e esqueceu mais do que eu jamais conheci. Esqueceu mais do que eu jamais conheceria, porque ele é doutor em divindade, é médico e é doutor em ciência. Ele é um homem inteligente, mas está dizendo que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, ele toma a posição de Joséfo e diz que eles se introduziram em carne humana e tomaram para si mulheres. E havia gigantes na terra de Nod, e tomaram para si mulheres e viveram com elas. Quando os filhos de Deus, anjos caídos, tomaram e viram as filhas dos homens, e o desejo sexual era tão grande, e mesmo sendo eles pecaminosos por causa da queda, se introduziram em carne humana. Se fazem isso, arruinam a cura divina, arruinam tudo mais. Se o diabo pode criar, ele é igual a Deus. O diabo não pode criar. Quero que me mostrem um lugar onde o diabo pode criar. Ele não pode criar. Ele só perverte o que já foi criado. Ele não é criador, é só um pervertedor. Bem, então o que aconteceu? Observem, aqui está a minha versão. Aqui está o elo perdido. Agora, eles têm um chimpanzé, mas não se pode cruzar o chimpanzé com uma mulher e produzir um filho. Não se pode cruzar um ser humano com nenhum animal. Não se misturam. Não se pode fazer transfusão de sangue com nenhum animal. Quando eu estive na África, eles tratavam aquelas pobres pessoas de cor lá de tal maneira. Alguém me disse, eles não passam de animais. Eu disse, desculpe-me, eles são tão humanos quanto você, talvez um pouco mais. Permita-me dizer-lhe, quando você tem esse tipo de atitude, está retrocedendo em direção ao animal. Eu disse, aquele homem, se ele é tão preto quanto o as de espadas, ou se é tão amarelo quanto uma abóbora, ou se é azul como um índigo, ele pode salvar sua vida ou lhe dar uma transfusão de sangue.
Mas nunca ponha sangue de um animal em você. Sem dúvida que ele é humano. Só porque uma pele era preta e a outra parda e a outra amarela e a outra branca, isso não tem nada a ver. A Bíblia disse: Deus de um sangue fez todos os homens. E é exatamente isso. Os lugares em que vivemos, mudando nossa cor, não tiveram nada a ver. Deus fez de um homem todas as nações, um sangue, todas as nações iguais. O chinês, o de cor não pode dizer agora, o preto não pode dizer agora que aquele chinês, ele é amarelo. Não vou ter nada a ver com ele. Ele é seu irmão. E você, branco, não pode dizer ao amarelo ou ao preto, a nenhum dos dois, não tenho nada a ver com você. Ele é seu irmão, exatamente. Notem agora, aqui está o que aconteceu. Eu creio e posso sustentar pela Bíblia que foi a serpente que fez isso. A serpente é aquela pessoa desaparecida entre o chimpanzé e o homem. Porque, escutem, notem isso agora, que a serpente não era um réptil. Ela era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Agora, eu fui e peguei dicionários hoje de todo lugar para consultar essa palavra. O que a palavra astuto significa? Significa ser inteligente, ser astucioso. E a melhor interpretação do hebraico de Mahá significa ter um verdadeiro conhecimento dos princípios da vida. Agora, observemos isso só por um minuto. Ela é inteligente, astuciosa, porém é chamada de serpente. Mas lembrem-se, ela era a coisa mais inteligente que havia e mais parecida com o ser humano do que qualquer outra coisa que havia no campo, mais próxima do ser humano. Ela não era um réptil. A maldição a tornou réptil. A Bíblia disse que ela era a mais bela de todos. E nem a maldição tirou toda a sua beleza. As cores magníficas da cobra ainda são belas, e sua graciosidade, sua astúcia. Nem a maldição tirou isso. Mas lembre-se, Deus lhe disse que suas pernas sairiam e que andaria sobre seu ventre. E não se pode encontrar um osso da cobra parecido com os do ser humano. É por isso que a ciência está desorientada, mas aí está ela. Deus ocultou isso aos olhos dos sábios e entendidos e prometeu revelar aos filhos de Deus nos últimos dias. Quando os filhos de Deus serão manifestados, quando os filhos de Deus que regozijavam, mesmo antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da deidade e coisas tais seriam trazidas nos últimos dias, ele manifestaria essas coisas através dos filhos de Deus. Vocês sabem que a Escritura ensina isso, e aqui estamos. É por isso que Deus está abrindo essas coisas para nós. Deus está trazendo seus filhos à manifestação. Ele está indo além das limitações de qualquer conhecimento humano, bem nas revelações espirituais, e faz baixar isso. Não temos ensinado nesta Bíblia que aqui é para aquele que tem sabedoria? Não o que ele aprendeu em algum seminário, mas o que aprendeu de joelhos diante de Deus e o que agradou a Deus dar-lhe. Filhos de Deus manifestados. Aqui está a serpente agora. Eis o que a serpente era. Vou lhe dar a minha descrição dela. Nós temos Detalhamos da rã até aquele girino e assim por diante, e tal, até que finalmente se chega ao macaco e ao chimpanzé. E do chimpanzé, agora saltamos do chimpanzé ao humano e nos perguntamos por quê. Bem, a ciência diz agora, espere, podemos cruzar a mulher com o macaco, com o chimpanzé e então vice-versa. O homem cruzar com o chimpanzé. Não funciona. Cruze-o com qualquer outro animal. Não funciona. O sangue não se mistura. Considere o seu sangue. É um sangue completamente diferente. Completamente. Há um sangue aqui no entremeio e não conseguem encontrar o animal. Oh, aleluia! Estou começando a me sentir religioso agora. Notem, por quê? Deus ocultou isso deles. Não há um osso na cobra que se pareça com um osso humano.
Ele pôs isso tão distante que não poderia ser descoberta por homens inteligentes. E vou lhes mostrar de onde esse homem inteligente vem. Onde está, por sinal. Vejam, ele não pode vir através disso. Tem de vir por revelação. Tu és o Cristo, o Filho do. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Revelação espiritual. Como, como Abel soube oferecer um cordeiro ao invés de Caim que ofereceu os frutos do campo? Foi-lhe revelado espiritualmente. Não se recebe isso por seminários. Não se recebe isso através de denominações. Recebe-se do céu. Agora, observem a serpente. Esta serpente que foi primeiro. Desenhemos um quadro dela agora. Era um sujeito enorme. Estava entre os chimpanzé e o homem. E a serpente, o diabo, Lúcifer, sabia que aquele era o único sangue que se misturaria com este sangue humano. A única pessoa com quem ele poderia tratar. Ele não poderia tratar com o chimpanzé. Esse sangue não se misturaria. Não poderia tratar com diversos outros. Não poderia tratar com a ovelha, não poderia tratar com um cavalo. Ele não poderia tratar com nenhum animal. Ele teve de tratar com esta serpente. Vamos tomá-la agora e ver com que se parece. Era um sujeito enorme, um gigante pré-histórico. É aí que encontram esses grandes ossos, e lhes mostrarei isso na Bíblia. Agora, observem com atenção, muito bem. Este sujeito enorme, digamos que ele tinha uns 3 metros de altura, ombros enormes, parecia exatamente um homem, e seu sangue, após descer, coincidindo um animal com outro, pode-se cruzar animais. E continuou obtendo sangue mais elevado, forma de vida mais elevada, formas mais elevadas, até chegar ao mundo do homem. Mas a última conexão aqui, no entremeio aqui, foi cortada. Quantos sabem que a ciência não consegue encontrar o elo que falta? Todos vocês sabem disso. Por quê? Aqui está ele, a serpente. Aqui estava ele, um sujeito enorme. E o diabo desce. Agora ele diz: eu posso inspirar. Agora, quando você se põe a olhar para as mulheres e a conduta das mulheres, lembre-se, você está ungido pelo diabo e não é sua própria esposa. Notem, agora, o diabo desceu e entrou na serpente. E ele encontrou Eva no jardim do Éden, nua, e falou sobre o fruto do meio. O meio quer dizer centro e tal. Vocês entendem? Numa congregação mista. E ele disse: agora é agradável, é bom aos olhos. E o que ele fez? Começou a acariciar Eva e viveu com ela como marido. E ela viu que era agradável, de modo que foi e disse a seu marido, mas ela já estava grávida de Satanás. E ela deu à luz seu primeiro filho, cujo nome foi Caim, o filho de Satanás. Agora você diz: isso está errado. Muito bem, vamos verificar se está errado ou não. E porei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. O quê? A semente da serpente. Ela tinha uma semente. E ela tinha uma semente. E ele lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir ali significa fazer propiciação. Agora, aí está a semente da serpente. Agora, notem, aqui surgem esses dois homens. Agora, essa serpente, quando se pôs ali de pé, este sujeito gigantesco se pôs ali de pé, ele foi culpado de cometer adultério com a esposa de Adão. Onde se encontra o pecado hoje? O que torna as coisas como estão hoje? Agora eu com certeza consegue entender do que estou falando. E ali estava. E quando o fez, Deus disse: começou a chamar Eva e Adão. E ele disse: eu estava nu. E ele disse: quem te mostrou que estavas nu? Então eles começaram, à maneira do exército, a pôr a culpa no outro. Bem, a mulher que me deste fez isso, foi ela que me persuadiu.
E ela disse: A serpente me deu uma maçã? Muito bem, pregador, caia em si. Ela disse: A serpente me enganou. Sabem o que enganar significa? Significa corrompida. O que ela. O diabo nunca lhe deu uma maçã. A serpente me enganou. E então a maldição veio. Ele disse: Porque ouviste a serpente em lugar do teu marido, tu tiraste vida do mundo, e irás multiplicar as tuas dores, e a tua conceição será para o teu marido, e assim por diante. E porquanto deste ouvidos à tua mulher ao invés de mim, eu te tirei do pó, a espécie mais elevada, ao pó tornarás. E serpente, por que fizeste isso? Lá se vai a tua perna. Sobre o teu ventre andarás todos os dias da tua vida, e serás odiada, e comerás pó. Aí está esse elo perdido. Agora, aqui vem Caim. Observemos as naturezas. Aqui vem Caim. O que ele é? É um astucioso negociante. Ele lavra os campos, esperto, inteligente, religioso, muito religioso. Observem seus atributos agora. Apenas me acompanhem por mais alguns minutos. Aqui vem ele. Ele sabe que é moral. Ele quer ir à igreja. Ele constrói uma igreja para si. Faz uma oferta para si. Traz um altar e tudo. Fez um altar e colocou suas flores nele. Colocou o campo, os frutos do campo. Ofereceu a Deus. Disse: Aí está, Senhor. Sei que comemos maçãs. Foi o que causou isso. Alguns dos descendentes dele têm o mesmo tipo de ideia. Mostra de onde veio. Trouxe suas maçãs do campo e colocou-as lá e disse: Isso fará uma propiciação. Deus disse: Não foram maçãs. Mas, por revelação espiritual, Abel soube que foi sangue. Assim ele trouxe um cordeiro, cortou sua garganta e ele morreu. E Deus disse: Isso mesmo, foi o que causou isso, foi sangue. Vocês sabem de que sangue estou falando. Muito bem. Foi sangue que causou isso. Agora observem. E então, quando Caim viu que seu irmão santo rolador foi aceito perante Deus e que sinais e maravilhas estavam acontecendo lá, ele ficou com inveja dele. Disse: Pararemos isso agora mesmo. Vejam seus irmãos, vejam seus filhos até hoje. Agora, eu sou mais inteligente do que ele. Então irou-se. De onde vem a ira? Poderiam vocês dizer que a ira ele matou seu irmão. Ele era assassino. Poderiam chamar Deus de assassino? Adão era filho de Deus. A Bíblia diz que Adão era o filho de Deus. Aquele princípio puro lá atrás. Adão era filho de Deus. E esse ciúme e inveja e tudo mais não poderiam vir daquela corrente pura. Tiveram de vir por outra parte. Espaço em branco na fita. E vieram através de Satanás, que, para começar, era assassino. A Bíblia disse que ele era mentiroso e assassino para começar. E aí está. Ele matou seu irmão. E isso foi um tipo da morte de Cristo. Então, disso, naturalmente, ele levantou 7 para tomar o seu lugar. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E observem então, aqui vêm os gigantes. Então Caim foi para a terra de Nod. Se seu pai era um sujeito gigantesco, com quem Caim se pareceria? Com seu pai. E ele foi para a terra de Nod e tomou uma de suas irmãs. A única maneira que ele poderia fazer. Não havia mais mulheres que pudessem vir, exceto através de Eva. Afirmam que eles tiveram 70 filhos e filhas. Se não havia mulher, a Bíblia não registra as mulheres quando nascem, só os homens. E se não houvesse mais mulheres além de Eva, quando ela morresse, a raça humana cessaria de existir. Ela teve de ter filhas, e ele teve de casar com a própria irmã. Ele foi para a terra de Nod e tomou sua esposa. E quando se casou lá com ela, foi lá onde encontraram aqueles enormes gigantes, que eram filhos caídos de Deus.
que vieram através de seu pai, o diabo, através de Caim. Aí está o elo perdido.